Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Novidades aí sobre o Monstro do Pântano do DCU, filme live action aí. Lembrando também que todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Se inscreveu agora, tá chegando agora no canal, todo dia tem dois vídeos sobre a DC. Todo santo dia. Então, se é fã da DC, gosta de conteúdo sobre a DC, chega junto aqui que a gente fala muito sobre a DC aqui. Vamos falar aqui do Monstro do Pântano, que saiu algumas coisas aí de... algumas novidades aí do James Mangold e tal. O James Mangold é o diretor de Logan, é o diretor de Ford vs Ferrari e é o diretor desse novo Indiana Jones aí, que eu vi o trailer e me parece um trailer, um filme grandioso, assim, épico. Mas se liga só no que o James Mangold falou sobre o filme do Monstro do Pântano, sobre o personagem Monstro do Pântano. Ele tá falando sobre a visão dele do filme do Monstro do Pântano. Embora eu tenha certeza de que a DC vê Monstro do Pântano como uma franquia, eu o vejo como um filme de terror gótico muito simples e claro, sobre esse homem monstro. Que ele fala de quando ele soube que o James Gunn e o Peter Safran assumiria a liderança da DC, ele fez uma ligação amigável, né, falando para sugerir um projeto do Monstro do Pântano com liberdade. Mangold diz o seguinte aqui: brincando há anos com a ideia de fazer uma espécie de filme de Frankenstein. Bom, o Monstro do Pântano, para quem não sabe, ele é talvez o melhor personagem de histórias sombrias de terror, presta atenção, de terror, que tem nos quadrinhos, porque a fase dele do Alan Moore é muito aclamada, é uma das melhores coisas que tem nos quadrinhos de todos os tempos. Tem a fase do Lee Wein também, que é muito boa, que às vezes muita gente deixa de falar, porque o Alan Moore, tipo, sei lá, é o roteirista mais aclamado de histórias em quadrinhos, de super-herói e tal, mas o Monstro do Pântano, o potencial é muito grande. Abby Arcane, o Alec Holland, todo o lance ali, tipo, mano, o Parlamento das Árvores. Tem uma parada muito doida aí, né? Que, se eu não me engano, como é que era? Tipo, o homem que pensava que era a planta. Na verdade, era a planta que pensava que era o homem. Se eu não me engano, é isso que o Alan Moore faz, tá ligado? E assim, eles vão se basear nessa fase e muita gente vai falar assim: ah, mas será que vai ser melhor do que o quadrinho? Não vai. Eu vou dar um exemplo aqui. A trilogia do Senhor dos Anéis é melhor do que os livros do Tolkien? Não, não é. Inclusive já falei com fãs hardcore do Senhor dos Anéis. A galera fala, mano, aquilo ali é 70% fiel. E ainda assim é muito foda, tá ligado? Eles gostam muito e tal. Não tem, acho que não tem hate, né, pra essa adaptação. Mas não é melhor do que o livro, entendeu? E provavelmente o Monstro do Pântano, o filme, não vai ser melhor do que a fase do Alan Moore do Monstro do Pântano. Tipo, até porque a fase dele, se eu não me engano, são 6 encadernados. Então, assim, é uma parada, assim, que, tipo, vai ser provavelmente o filme mais descolado desses 10 anúncios. Tomara que seja, né? O James Mangold deve ter ligado pro James Gunn e falar, pô, eu tenho uma ideia assim pra fazer o Monstro do Pântano, o que você pensa? O que você acha? E eu acho que ele é um bom diretor, certo? Eu gosto muito do Logan, acho um filmaço, assim. E o Ford vs Ferrari também é outro filmão. E ele tem uma direção boa, com personalidade, ele é um diretor que evoluiu bastante. Você pega lá o Wolverine Imortal ou Wolverine vai ao Japão e se pega e compara com o Logan, não tem comparação, são dois filmes muito diferentes. Um é muito foda e o outro é bem mediano pra ruim assim e tal. Mas ele tá fazendo a Indiana Jones e o próximo filme dele provavelmente deve ser o Monstro do Pântano. Só que o Monstro do Pântano, ele estreia tipo em 2027. É aquele filme que eu não sei qual que vai ser o direcionamento desse filme. O Monstro do Pântano é um personagem que você só consegue atrelar personagens da Liga da Justiça Dark nesse filme, né? Você consegue imaginar, e você não consegue imaginar, por exemplo, ele encontrando o Superman, ou ele encontrando um Flash, sabe? Tipo, você consegue imaginar um John Constantine chegando no final e eles, tipo, começando ali se encontrando pela primeira vez, assim como foi na fase do Alan Moore, né? Que tinha todo o lance ali do desenhista colocar um cara parecendo o Sting, ali do The Police, aquele vocalista do The Police. De repente o John Constantine foi ganhando mais páginas, foi aparecendo, o Alan Moore começou a falar, mas quem que é esse cara aqui, né? E aí tinha toda a mística que tinham visto ele num bar, ali em um pub de Londres, um cara com um capote marrom, tinha tudo isso. Depois o Jamie Delano fala que ele viu ele em Londres, tem todo esse folclore aí pra cima do Joe Constantine. Depois ele ganha os títulos solos dele, que é o Hellblazer na Vertigo. Vão atrás desses quadrinhos, Hellblazer Origins, Hellblazer Infernal, Hellblazer Demoníaco, Hellblazer Assombrado, Amaldiçoado, Condenado. Vão atrás dessas fases. A Panini tá publicando, inclusive, em capa dura, tal, uma versão mais luxuosa. Vão atrás aí, escrevam lá no site da Panini ou na Amazon da vida, Hellblazer HQ, e vocês vão ver lá e vão atrás disso daí, que é ouro. Eu tenho algumas aqui, é sensacional. Bom, o ponto aqui é o seguinte: o Monstro do Pântano, ele vai ser um filme de terror? Eu acredito que sim. Existe dois tipos de filme de terror, tem vários na verdade, mas por exemplo, tem um filme que é
o jumpscare, e tem o filme que é um filme de horror, e tem um filme que é um filme de terror psicológico, tem um filme de terror cósmico, tem vários tipos, mas o tipo de filme do Monstro do Pântano é tipo um filme de horror. Não é um filme tipo, sei lá, Invocação do Mal, que você tipo tem as crianças lá, ou a família subindo as escadas e de repente, tá, você toma um susto. Não é esse filme, é um filme de horror. O que é um filme de horror? É na pegada da série, na mesma pegada da série. Ele ali é o tom perfeito de uma adaptação do Monstro do Pântano. Aquele é o tom, certo? Eu gostava da série, eu não acho que, tipo, nossa, é sensacional, mas era muito decente a série. Inclusive, ela foi cancelada por incentivo fiscal, tipo, sei lá, né, mano? É bizarro, assim, porque eu gostava da série, ela não teve um fim. É muito louco porque não teve um final, sabe? Mas enfim. Pra mim, o Monstro do Pântano tem que ter um filme, tipo, numa pegada, assim, que tem que ser uma parada mais dentro do pântano, mais claustrofóbica, tem que focar muito na Abby Arcane e o Alec Holland, na relação dos dois, tem que... Eu não sei se ele vai conseguir fazer essa... tipo, meio que... eu não gosto dessa palavra, mas meio que desconstruir o Monstro do Pântano, que nem o Alan Moore fez, ele te mostra uma outra perspectiva ali de algumas coisas, é muito louco, tá ligado? A fase é incrível. O Monstro do Pântano, ele é um personagem muito da hora, de uma certa, né, às vezes até complexidade e tal, é um personagem que eu gosto particularmente bastante, e o Monstro do Pântano, ele funciona solo e funciona na Liga da Justiça Sombria. Se é o intuito do James Gunn e do Peter Safran, do DCU, trazer a Liga da Justiça Sombria, vai começar no Monstro do Pântano, e é onde eu acho que tem que começar, porque é ali que começou todo o universo místico. No passado, o Alan Moore, acho que ele flertou um pouco com a Liga da Justiça Sombria, mas não tinha esse nome. E aí depois, nos 952, eles trouxeram oficial e tal, tipo, Madame Xanadu joga as cartas lá, vai vir na Liga da Justiça Sombria, ela vai reunir na equipe, mas o John Constantine, quando ele sai da Vertigo e vem pro o título, né, da DC regular, ele não tem umas histórias tão boas, né? Tipo, ele tem umas histórias medianas, assim, pelo que era na Vertigo. A Vertigo você tinha muito mais liberdade criativa. Pra quem conhece a Vertigo sabe que a Vertigo foi o melhor selo de quadrinhos que existiu. Vamos falar a verdade? Ali surgiram coisas absurdas, né? Tudo bem que a DC também fez coisas absurdas, mas a liberdade criativa que tinha na Vertigo não tinha na DC. Pelo menos em várias histórias, assim. Era um formador de caráter a Vertigo, né? E assim, o Monstro do Pântano e o John Constantine, quando eles migram da Vertigo pro universo regular DC, que eles se juntam ali com Zatanna e falam, tipo... Eles continuam legais, eles continuam bons, mas nada que foi feito vai ser melhor do que aquilo, tá ligado? Mas a Liga da Justiça Dark, todos eles, John Constantine, Monstro do Pântano, o Etrigan, que foi criado pelo Jack Kirby, você pega a Zatanna, pega o Boston Brand, cara, até os personagens mais recentes, o Bobo, que é o Detetive Shimby, o próprio Morcego Humano, esses personagens todos são muito foda, eles todos funcionam quando eles estão juntos, porque é um universo místico, muito poderoso, tem o Monstro do Pântano junto e tal. O que acontece? Se esse filme for levar a isso, porque o James Mangold fala que ele sabe que é uma franquia, certo? E é uma franquia, não vai ser só um filme autoral, tal. Pode ser que esse filme tenha uma certa liberdade criativa, porque ele pode ser que seja um filme que não seja tão caro. Por quê? Esse filme, você não precisa, basicamente, de um puto orçamento igual The Flash. Não precisa. Você pode fazer um filme menor. Esse filme é mais numa pegada... Olha só que louco. Esse filme é mais numa pegada do It a Coisa, que é um filme de terror que não é barato, mas não é um grande blockbuster, tipo... Não é o mesmo valor, por exemplo, de um Besouro Azul, sabe? Que vai ter cena de ação e boneco de CGI lutando com o Besouro Azul, que é aquele robô e tal. Não é esse tipo de filme. Vai aparecer o palhaço ali em CGI, em alguns momentos, um monstro gigante, mas não é um orçamento... Não é um filme de alto orçamento. O Monstro do Pântano pode ser esse filme. Na série, por exemplo, eles fazem o visual do Monstro do Pântano com maquiagem e ficou muito foda. Pra mim, o visual da série do Monstro do Pântano é muito foda mesmo. E assim, provavelmente, assim, alguma outra cena você vai ter que usar o CGI, que é normal, mas você não precisa fazer um filme caro. Então, acho que se o filme não for tão caro, você pode ousar um pouco mais. Tem alguns filmes que podem não ser caros, embora todos esses filmes que foram anunciados, até mesmo as séries, eu acho que nenhuma vai ser barata. Tipo... O filme do Monstro do Pântano pode não ser caro, mas aí o Superman vai ser caro, o Authority vai ser caro, The Brave and the Bold vai ser caro, a Supergirl vai ser cara, e talvez o Monstro do Pântano não, igual eu falei, mas aí você pega as séries, Paraíso Perdido vai ser caro, o dos Lanternas pode ser caro também, embora vai ser aqui na Terra, mas você tem que fazer os poderes, às vezes pode ser uma parada mais contida, mas às vezes pode ser uma parada mais grandiosa, a gente não sabe. A série do Gladiador não deve ser tão barata, então você tem essas séries assim que, na minha opinião, não vão ser
muito baratas. A série da Waller não vai ser cara, porque é uma série estilo Pacificador, né? Tipo, o Pacificador não é uma série cara, é uma série ali normal de TV e tal. E aí você tem o Creature Commands, que é uma animação. Bom, dá pro DCU fazer esses projetos mais ousados, como é o caso do filme do Monstro do Pântano. Se esse filme tiver o tom certo, tiver um roteiro bacana, dá pra fazer um filme bem interessante, porque o Monstro do Pântano não é aquele personagem que você vai ver ele, nossa, vai ser tipo uma luta tipo Man of Steel no pântano, tá ligado? É uma coisa mais crua, tal. Pra mim, assim, o filme do Monstro do Pântano ele vai ser obviamente um filme de origem, e eles vão introduzir esse personagem e vão deixar ele um pouco mais excluído, porém, eu acho que nesse filme vai ter alguma coisa, do tipo ou o John Constantine, ou eles estão preparando outra coisa ali, porque não necessariamente todos esses filmes, um vai ficar ligando no outro. Pode ter outras amarrações, sabe? Você tem aqui o All Torch, Superman ou The Brave and the Bold, que eles podem ter uma conexão, mas aí o Lanterna Verde pode ter outra parada, que o Lanterna Verde inclusive vai descobrir um mistério, então deve ser algo grande, certo? O Gladiador talvez esteja nesse balaio, talvez o Paraíso Perdido conte uma parada desse mistério no passado, e aí esse mistério volta à tona no presente na série do Lanterna. Aí a Supergirl pode ser que ela esteja um pouco mais distante de todo mundo também, vai ser uma história de origem, aí depois no final que ela chega na Terra pra se juntar com o Superman. E o Monstro do Pântano pode ser uma coisa descolada, como é a Liga da Justiça Dark. A Liga da Justiça Dark, pra quem não sabe, no quartel-general deles, é também na Sala da Justiça, só que é no porão da Sala da Justiça. Porque assim, basicamente a Liga da Justiça também tem a Torre de Vigilância e tal. No Renascimento, eles estão numa sala embaixo da Sala da Justiça. Tanto que nos primeiros quadrinhos, assim, a Zatanna tá conversando com a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha fala assim, vem pra cá, vamos conversar particular. Elas pegam, andam num pedação da sala, assim, descem umas escadas, um lugar mais escuro, mais a cara deles, e aí eles ali começam a juntar a equipe, né? E é muito da hora. Eu amo a Liga da Justiça Sombria, é a minha equipe de super-herói preferida, independente da formação. Se tiver Zatanna e Monstro do Pântano, ou John Constantine, acabou. Pra mim já é a Liga Dark. E assim, são personagens muito fodas que podem fazer muito sucesso. Porque o universo místico da DC é muito foda. É só você saber fazer, é só você saber juntar essa equipe. Pra mim, eu queria ver uma adaptação do John Constantine também mais pra frente. Se ele aparecesse no Monstro do Pântano no final, eu gostaria de ver algo dele depois mais pra frente, contando, sei lá, um ano no passado, depois mostra ele encontrando o Monstro do Pântano, tendo um diálogo com ele ali no final. Eu gostaria muito de ver uma série live action do John Constantine, tipo, mano, a pegada ali do Hellblazer, Origins / Infernal. A fase do Garfienes ali seria perfeita, mostrando ali o lance do câncer de pulmão, mano, sacaneando os 3 demônios ali, tipo, é incrível, essa fase é incrível. Eu gostaria de ver isso, eu acho que cabe numa série cabe mais, porque se faz uma parada menor, uma produção do John Constantine também não precisa ser um filme caro, dá pra fazer uma coisa mais contida, porque o John Constantine é assim, as HQs dele são mais mundanas, ele não fica jogando poder nos personagens o tempo inteiro, inclusive isso é muito raro do John Constantine fazer, ele enrola na lábia, na malandragem, e é muito legal o James Mangold falar isso, porque eu espero esse tipo de filme pro Monstro do Pântano, sabe? Uma parada meio Frankenstein, assim, tipo, uma parada mais de você pegar ele e trabalhar o lado psicológico dele, trazer um filme diferente mesmo, que você precisa ousar também. O Monstro do Pântano aqui, você precisa trazer uma abordagem sombria, de terror, um clima denso, porque os quadrinhos são assim, uma ambientação foda. A ambientação é importantíssima no filme do Monstro do Pântano. Adoro a Abby Arcane. Espero que seja uma boa atriz que interprete ela. Eu gostava da atriz que fazia ela na série, acho que combinou bastante, foi bem legal. Uma pena que foi cancelada. A série não teve final digno, mas esse filme aí tem a oportunidade de ser o primeiro, talvez o segundo, vamos falar assim, o segundo filme diferente. Porque tem o All Torch e tem o Monstro do Pântano. Talvez sejam os 2 filmes mais diferentes desses 5 anunciados nessa primeira parte do primeiro capítulo, Deuses e Monstros. Estou esperançoso pro filme do Monstro do Pântano, ele merece uma boa adaptação. Nos piores filmes do mundo vai ter um filme do Monstro do Pântano. Não sei se vocês sabem, mas ele teve um filme no passado aí que vai ser... Tem filme, mano, que eu vou assistir que vai ser triste. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. O que você acha da fase do Alan Moore do Monstro do Pântano? Se você já leu, se você gosta, se você conhece. E o que você espera do filme do Monstro do Pântano no DCU? Se é que ele pode ser o primeiro filme diferente ou o segundo, né? Eu acho que ele pode ser o segundo ali, vindo depois do All Torch, que eu acho que pode ser diferente também. O All Torch pode ser uma pegada Esquadrão do James Gunn, entre muitas aspas, assim, porque são equipes diferentes, mas pode ser nessa pegada, tá ligado? Uma coisa mais, né, tipo, diferentona, assim, pra um público maior e tal.
Óbvio que o DCU não vai ser assim sempre. Tipo, você vai ver uma ou outra coisa diferente, aí quando tiver todo mundo junto, é uma coisa voltada pra todo mundo, né? Mas não necessariamente você precisa ter fórmula pra fazer isso tudo funcionar. O Monstro do Pântano é a prova disso. Deve ser um dos filmes mais darks possíveis. E eu espero que tenha... Eu vou torcer muito pra que o John Constantine apareça nesse filme. Muito. É muito. Esse personagem merece ter uma adaptação foda. Ele, pra mim, é um dos melhores personagens da DC de todos os tempos. Torcer bastante. Inclusive, a interação dele com o Alec Holland é sensacional nos quadrinhos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.